palanques. O Lula é um problema gigantesco. Pro Flávio já tem meio que 24 na expectativa. Mas ainda tem problema. E no colégio eleitoral mais decisivo do país, todos os presidentes que venceram em Minas Gerais foram eleitos. Com exceção de Túlio Vargas, foi ele que conseguiu vencer sem levar Minas. Liderança de Flávio em São Paulo mostra que Minas será o VAR da eleição presidencial. Aí ele comenta, né? Nessa sexta coloca Flávio primeiro, numericamente à frente de São Paulo, é uma extrapolação segura. A sondagem sinaliza que as cartas estão marcadas em quase todos os estados do país. A definição é Minas, coloca Nordeste e parte do Norte Lula, o resto direita, o desempate é Minas, quem vence Minas leva o Brasil. Apesar da rapidez de ascensão do Flávio, o resultado mostra uma consolidação de mais de 2 décadas em São Paulo. A última vitória de um candidato presidencial petista foi em 2002, contra o Serra. Aí coloca a entrada do Caiado, Renan Santos, enfim, pode ter um canibalismo, mas no final do dia todo mundo vota na direita. As estratégias, pode-se dizer, estão bem definidas. Cabe a Bolsonaro, toda a direita, ganhar o máximo de diferença em São Paulo, nos estados agro e no sul, e perder com a menor distância no Nordeste. E o PT, a lógica invertida. O enigma Minas segue posto. Por lá, haverá a grande batalha de 26. Após muita dificuldade, Lula consegue firmar seu palanque no estado, com o senador Pacheco, agora no PSD. E mostra que, isso inclusive mostra uma fraqueza do Lula, de colocar um cara do Centrão, que foi eleito pelo União Brasil, aí levar o partido do Alckmin, que é para ver se consegue deslanchar, porque petista não se cria. Mas o Lula levou. E o Lula ainda tá na frente de Minas, no levantamento feito até então, no primeiro turno. A direita mineira terá nomes como ultrapopulista Cleitinho, um político capaz de abraçar qualquer causa que gere popularidade. Outro nome é o Matheus Simões, que deverá dar palanque duplo para Zema e Caiado, e que já declarou que não vai apoiar o Flávio. De qualquer maneira, em Minas, provavelmente teremos um candidato lulista que faz acenos à direita e um direitista que segue a bússola do oportunismo eleitoral. Enfim, Minas seria o sujeito oculto dessa pesquisa Atlas, o estado na região central do Brasil, com a mitologia de conduzir a moderação e, novamente, o que precisa ser acompanhado com lupa para traçar os melhores cenários para 2026. Aí, vamos lá. Naquele vazamento de informações que a Carol Linhares tirou, bateu foto, né, botou lá, o Flávio escreveu lá do nome do Matheus Simões, me puxa para baixo. Lembra disso, né? Lembra aqui a notícia. Puxa para baixo. Tem um específico aqui, ó. Estado de Minas ainda, ó. Flávio sobre Matheus Simões. Me puxa pra baixo. Deixa eu ver se tem a foto aqui do print. Essa nota. Não vai ter, não. Mas botou lá. Me puxa pra baixo. Minas Gerais. Né? Aí, você tem o Caporeso. Escreveu ontem. Caporeso se encontra com Eduardo Bolsonaro e volta a defender Cleitinho. O deputado estadual soltou nota com críticas a Simões e apoio ao senador depois de se reunir com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Caporeso é da turma da direita. Goza de total apoio do Eduardo. É o que o Caporeso disse. Vamos colocar algumas coisas em perspectiva. Você sabe, ó, Minas é o ponto de virada. Vou desenhar a situação de Minas para quem ainda não entendeu. Nenhum presidenciável ganha eleição se perder em Minas. Diante disso, o que impediria o meu partido, até hoje, de não fechar apoio ao Cleitinho? E tá com mais de 45%, nós temos das pesquisas, o Cleitinho vence todo mundo. Mesmo ele tendo declarado apoio abertamente ao Flávio, cara. Enquanto o Matheus Simões falou que não vai apoiar o Flávio. Essa postagem do Caporeso não é uma postagem aleatória de apoio ao Cleitinho, não é. A gente comentou, acho que foi 2 dias atrás. Deixa eu abrir aqui o vídeo, só mostrar pra vocês a pesquisa. Acho que foi esse aqui, ó. Só pra relembrar quem não viu. Cadê? Cleitinho. Aqui, ó. Tá aqui aberto, ó. Só pra quem não lembra. Cleitinho derrotaria Pacheco ali no microfone, ó. Cleitinho versus Pacheco. Aqui tá sem o Cleitinho, né? Mas o Matheus Simões perde pro Pacheco. Cleitinho vence o Calil. E Calil também vence o Matheus Simões. Por isso que o Flávio colocou, me puxa pra baixo. Hoje, na configuração atual, o Matheus Simões é derrota. Igual a derrota. Hoje. Ele pode crescer no próximo tempo. Só que olha só como são as coisas, né? 21 de fevereiro. Edilson Salgueiro, o jornalista mais suspeito de toda a Oeste, ou não, né? O que a gente realmente sabe da posição, sempre do lado do regime da direita permitida. Nicolas define Matheus Simões como peça-chave da direita mineira. De acordo com interlocutores, Nicolas acredita que Simões fortaleceu a base política conservadora no interior. É que eu venho falando para vocês nos últimos dias, né? Nicolas tá trabalhando pelo Matheus Simões, não porque é favorável pro Flávio, mas porque o Matheus Simões, com obras, né, emendas, recursos, tá ajudando os possíveis candidatos do Nicolas. O Nicolas vai querer fazer a bancada dele em Minas, estaduais e federais. O Nicolas está com a eleição garantida, a sua turma nem tanto. Nicolas turbina redes sociais de Matheus Simões. 24 de março. Racha na direita, avanço de Cleitinho, expõe impasse do PL em Minas. Agora, o que é que a matéria dizia? A força de Cleitinho tem exposto fissuras no campo da direita mineira, especialmente dentro do PL. Nos bastidores, o principal sinal de divisão passa pela postura de Nicolas Ferreira, um dos principais nomes da direita em Minas. Nicolas ainda não fez qualquer gesto público de apoio à candidatura do senador. Inclusive, isso é uma matéria que o Nicolas falou que é mentira. Ele falou que era mentira. Mas essa aqui, ó. Eu vou até mostrar ele falando que não procede. Você ainda é bondoso. Eu vou trazer a resposta dele. Ele postou lá no Twitter dele. Ele falou, não procede. Falou, não procede. Vamos mostrar aqui, ó.
Cadê, Nicolas? E, ó, ela disse que não, isso aqui não procede, não. Ó, peraí. Nicolas trava a filiação de Cleitinho ao PL, apesar de aval da cúpula. Não, nunca chegou a mim, não. Nunca tratei de Cleitinho, não. Não, narrativa mentirosa. Vou ver o que ele tá do Nicolas, né? Ele falou que é mentira. Plano de Flávio em Minas tem resistência de Nicolas, que atrapalha o projeto de sessão de Zema, né? Tanto que o Flávio até queria, vai tu aí, Nicolas. Matheus Simões não dá, cara. Vice de Zema diz que não fará campanha por Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A gente precisa de gente, eu não quero campanha no primeiro turno, eu quero campanha hoje. Hoje. As pessoas não mudam de ideia do dia pra noite, nem todo mundo liga a televisão todo dia, nem todo mundo acaba vendo tudo. As pessoas vão vendo informações às vezes perdidas. Eu quero que o Matheus Simões, se ele fosse o candidato, ele já tivesse começado a campanha pelo Flávio desde o ano passado. Desde o ano passado. Não nem fazer campanha. Nicolas faz dobradinha com o candidato de Zema em Minas, enquanto o Flávio segue sem palanque no estado. Desde o ano passado, o Nicolas faz dobradinha. Ele tem liberado recursos para atender às demandas por obra das ações apresentadas pelo companheiro Nicolas. Ele falou, vota aqui nos meus candidatos. Movimento mais explícito ocorreu nesta semana. Nicolas convidou o Matheus Simões, que ainda era vice. Tu vê, ainda era vice, mas ele já estava ali, né? A fazer anúncios em Juiz de Fora, Ponta Nova. Embora os recursos sejam do governo estadual, os eventos são tratados pelos próprios aliados de Simões como agendas organizadas pelo Nicolas. E a agenda por Flávio, hein? Eita, não pode cobrar. Vocês querem ou não vencer a eleição? Aí volta na postagem do Caporeço, né? Só que ainda não entendeu, velho. Tem algo acontecendo em Minas. Gente. De novo o Nicolas na parada, cara. Incrível isso, né? Aí ele vai falar sendo atacado. Tudo narrativa falaciosa. Aí, 2 recortes do Cleitinho em 2 momentos também. Mostrando que o Nicolas tem uma resistência ao nome dele. E o Cleitinho diz que não consegue compreender. Olha. Do vice-governador que é candidato ao governo do estado, de que é necessário unir a direita e que ele tem certeza, convicção de que o senhor vai desistir da candidatura do senhor. Em que hipótese o senhor desistiria para o Matheus Simões? Na hora que Deus chegar para mim, descer aqui e falar assim, desiste. Se Deus falar isso, o povo me colocar... E outra coisa, eu vou fazer aqui uma situação e deixar bem clara. Eu estou disposto aqui a unir. Eu já falei isso aqui com o Nicolas, já conversei com o Nicolas, com o próprio Matheus, estou disposto. Inclusive, eu fiz vários gestos pro Nicolas, porque eu tenho ainda mais 4 anos de senador. Então, eu vi com o Nicolas com essa expectativa também querer vir, até antes um pouco. Agora ele parece que já decidiu que não vai vir. Eu fiz vários gestos, se o Nicolas quiser vir, eu vou apoiar o Nicolas, não tem problema nenhum. Porque o nosso eleitor é muito parecido um com o outro. Então, qual que é a necessidade de sair 2? Não tinha necessidade, já que eu tenho mais 4 anos de senador. Aí, a gente conversava muito sobre isso. Eu tô vendo, Cleitinho, então. Agora ele decidiu que não. Então, assim, se é bonia de direito, eu não tô conseguindo entender qual que é o problema de eu ser candidato. Por que eu tenho que desistir se hoje aparece uma pesquisa, da Paraná pesquisa com 45%? Por que eu tenho que desistir? Eu não tô falando isso com prepotência, com arrogância, não. Eu tô falando com muita humildade. Por que eu tenho que desistir se o povo mineiro tá me querendo? Então, pô, você vê, eu falei com o Nicolas, velho. Eu fiz gestos pro... Você fez gestos pro Nicolas? Você fez obra? Você pegou as suas emendas e direcionou para as regiões do Nicolas para ajudar os candidatos dele, tipo o Pablo, aquele que distorceu e manipulou o vídeo do Eduardo Bolsonaro para falar que Eduardo não guarda do pai? Você fez isso? Talvez você não fez o gesto certo, Cleitinho. Eu acho que o Cleitinho é uma porta, mas eu quero que o Flávio vença. Simples assim. Simples assim. Eu quero que o Flávio vença. Só isso. Eu pedi demais. E aqui, o outro recorde... Ainda tinha mais um minuto. Aqui é o Cleitinho conversando com o Ramage e o Alan na entrevista. De abrir mão, ser candidato. Desde o ano passado que começou essa questão de candidatura a governo de Minas Gerais, a direita vem falando que a gente tem que estar unido. Olha como é que eu me impulsionei e continuo impulsionando. Eu ainda falei assim, eu tenho mais 4 anos de Senado. O único que eu abriria mão pra não ser candidato a governador é pro Nicolas, porque o Nicolas esse ano faz 30 anos, então ele tem idade pra poder ser governador. E eu penso o seguinte, que o meu eleitor como o do Nicolas é muito parecido lá dentro de Minas Gerais. A gente fez campanha junto em 2022. Então não faz sentido eu e ele sair candidato. Então tive a humildade de fazer milhões de gestos pro Nicolas, dizendo pra ele o seguinte, Nicolas, se você quiser vir candidato, tá aí pra todo mundo ver. Eu abro mão pra você. Aí o próprio hoje, o vice-governador que quer ser candidato, quer fazer a sucessão do Romeu Zema, sempre falou que a direita tem que estar unida. O que eu falei? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer pesquisa. Quem estiver na frente, eu faço questão de apoiar da direita. Porque se eu estiver atrás, por que eu tenho que ficar comprando uma briga? Eu tenho que ter humildade de entender o seguinte, é pro bem de Minas Gerais, é pro bem do Brasil, é pro bem da direita. Eu abro mão de ser candidato, não tem problema nenhum. Só que as pesquisas, pedem as pesquisas, porque eu não tenho dinheiro pra fazer pesquisa. Aí, pedem o PL que tem pesquisa interna, União Brasil que tem pesquisa interna. Se eu estiver mentindo aqui, eu abro mão de ser candidato. Eu apareço com mais de 40%. Então, se eu apareço com mais de 40%, por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que ser um covarde de abrir mão de ser candidato? Pois se hoje lá em Minas Gerais estão falando que o Pacheco pode ser candidato, com o apoio do Lula. Se a direita tem que estar unida, por que a direita não vai me apoiar? Mete a cara, né, Pacheco? Mete a cara aí pra ver quem vai ganhar. E aí, gente? É a direita ou são alguns políticos que têm que ter prioridade? Eu acho que ele tinha uma porta, mas eu quero que o Flávio tenha como palanque, né, o candidato que está liderando e que, diferentemente do Matheus Simões, vai fazer campanha pro Flávio, né? Eu tô nem se o Matheus Simões tá fazendo campanha pra ajudar os candidatos do Nicolas, irmão. Tô cagando pra turma do Nicolas. Que se explodam, todos eles. Tá difícil, viu, Nicolas? Tá difícil, campeão. Tá difícil, cara. Tá realmente, assim, chato pra boneco.
que é que o Sérgio Santana fez com esse menino, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu ver só aqui. Só pra ver aqui até onde eu vou, pra não ficar muito longo. Meu dia tá... ainda tem que fazer tanta coisa ainda. Se é mentira, então por que... PL dá 2 meses para empresário viabilizar a candidatura ao governo de Minas. Aqui é a nova alternativa. O PL filiou o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e deu até o final de Minas e falou, irmão, vê aí, velho. Se vai, se deslancha, tenta ver pra ter palanque. O Matheus Simões não dá, bicho, de jeito nenhum. O nome dele é Rescoy. Enfim, a direção do partido afirma que Rescoy é hoje uma carta na manga que ainda não descarta uma coligação, seja com Cleitinho ou Matheus Simões ou outro nome. 2 integrantes do PL ouvidos sob reserva afirmam que durante a reunião desta terça, a direção pediu que Rescoy tente viabilizar a candidatura dele até o fim de maio para que o martelo possa ser batido em junho. A avaliação do PL é de que a filiação de Rescoy deixa o partido numa situação um pouco mais confortável em Minas. Caso a negociação com outros pré-candidatos não avance ou no cenário otimista, ele consiga se projetar. Tem umas partes que, enfim, né, das confusões que eu comentei ontem, do vídeo manipulado. A gente vai comentar isso amanhã, né? Deixei aqui, falei, vai se der tempo eu comento, não der tempo eu não começo. Não era prioridade para mim. Prioridade era falar de Lula e de Flávio. Meus problemas ficam pro final. Ai, por mais que a trechinha seja boa, né? Interessante. Bem comentar mais se tiver tempo. Mas tá aí, gente. Aí vocês podem escolher ficar com raiva de mim ou trabalhar pro Flávio ter um melhor palanque possível no estado decisivo. Que toda eleição falamos disso. O segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais. Eu não sei se vai ser Cleitinho, Rescoy. Flávio precisa de um palanque e que a turma pare de ficar de papinho e narrativa e ninguém do partido for comigo, vai e resolva. Vão e resolvam. Pega o Domingo Sávio, que tá lá na frente do diretório estadual. Resolvam, irmão, companheiros. Resolvam, companheiros. Já estamos em abril, gente. Acabou hoje. Quer dizer, acabou hoje. 4 de abril. Isso acabou hoje. Já tá até aqui. Acabou o prazo da descompatibilização. Não tem mais projeto Tarcísio. Acabou, velho. Já estamos em abril. O cara lá, o período também, que muita gente ia se engajar. Que você falando, não cobra não até abril. Pronto, acabou. Estamos em abril. Lula já está em franca campanha. Podemos começar